Mas muitas vezes nós sabemos que a equidade nos faz sair da justiça enquanto esse ethos social. Às vezes nos faz sair dessa ética em termos de paradigma social. E quando ela nos faz sair, nós pensamos numa forma de justiça que não está inteiramente dentro do ethos ou inteiramente dentro da legislação. E por isso, na expressão positivista do direito, há uma certa desconfiança em relação à equidade. Por isso, quando nós olhamos o nosso Código de Processo Civil, que não pode dizer que a equidade está fora do campo do direito, mesmo assim ela desconfia da equidade. Em cortes de arbitragem, em tribunais de arbitragem, muitas vezes nós colocamos lá proibida a equidade. Essa é a relação não muito fácil entre justiça e moral, justiça e ética, justiça e lei no sentido do comportamento paradigmático da sociedade. Situações existem que às vezes nos obrigam a sair desses padrões, em nome da justiça, ou melhor, em nome da equidade. A resposta, portanto, é afirmativa. Pode sim, é possível e acontece, e não poucas vezes. O Cassirer, enfim, um autor alemão, né, do século XX, que particularmente foi um dos pioneiros no estudo da língua como expressão simbólica e, por conta disso, do estudo do direito também. Ele era um filósofo, não era um jurista, mas muitos dos ensinamentos de Cassirer se passaram também para o campo jurídico. A pergunta, na verdade, é instigante nesse sentido. O direito é uma forma simbólica? O direito lida com uma porção de coisas, inclusive com símbolos. Não só com símbolos, não na linguagem, não do Cassirer, mas na linguagem moderna do estudo da simbólica, de modo geral, nós encontramos vários tipos de símbolos. Não? A balança, por exemplo, a espada são símbolos chamados ícones, não? Porque a figura lembra imediatamente aquilo que no que nós estamos pensando. Há uma chamada de atenção para a figura que nos leva a pensar no símbolo. O direito realmente está cheio de ícones, como está cheio de símbolos, pura e simplesmente. Num certo sentido, pode ser até uma coisa um pouco forte e nos deixar em dúvida a respeito do direito quando nós pensamos que, a começar da própria expressão direito, não, nós estamos trabalhando com um símbolo. Na verdade, estamos trabalhando com uma metáfora. Há um interessante trabalho feito por um romanista português, Sebastião Cruz, da Universidade de Coimbra, em que ele foi atrás da origem da palavra direito. E com razão, afinal, direito é uma expressão que existe em português, existe em espanhol, direito, italiano, diritto, francês, droit, são todas parentes, todas línguas neolatinas, e em latim a palavra é jus. Não tem nada a ver com direito. E ele fez a pergunta, de onde é que vem direito? A resposta é uma resposta curiosa, porque nos mostra quanto o direito tem as suas raízes inseridas numa simbólica. Ao mostrar a origem da palavra direito, Sebastião Cruz nos diz que ela vem do latim vulgar, e por conta do latim vulgar, do latim castrense. Direito, diz ele, não tem nada a ver com o adjetivo directum, directus, não? Que é nome, diz ele, que se dá em muitas cidades portuguesas a uma rua, aquela rua que nos leva de algum ponto até a Sé Catedral. Em São Paulo nós temos uma rua direita que, por sinal, é torta. Aí diz ele, direito não quer dizer directum, direto quer dizer imediato, o ponto que nos comunica mais imediatamente com o outro. Direito
tem origem numa outra expressão latina, do latim vulgar, que é de recto. E de recto significa reto de cima a baixo. De, integralmente, recto. E de onde é que o povo sacava essa expressão reto de cima a baixo para designar o que nós chamamos, com toda a ambiguidade, direito? Da balança da deusa romana, que, aliás, ao contrário da deusa grega, era uma balança que tinha no meio aquilo que nós chamamos de fiel. A balança romana era tão importante para os romanos que ela tinha um fiel, para que se visse exatamente o ponto do equilíbrio. E quando o fiel da balança estava reto, de cima a baixo, dizia o povo, de recto. Isto é, está reto de cima a baixo, a justiça foi feita. A nossa palavra fundamental, que designa o estudo, a disciplina, a profissão e tudo mais, vem de uma simbologia. O direito está carregado dessas simbologias. Ele não é inteiramente simbólico, porque a espada, que é um símbolo, muitas vezes também é ação, e é usada, e vem na nossa cabeça. Isso não é simbólico. Mas a maior parte daquilo que nós chamamos de mundo jurídico é um mundo simbólico, ou na forma de ícone, como é esse caso do fiel da balança, ou na forma da importância da própria língua não icônica, as palavras que nós usamos na construção das nossas leis, na interpretação das nossas leis, na base das nossas discussões, na busca das nossas decisões. Sem dúvida, o simbólico é um dos temas fundamentais do direito. Deveria ser para aquele que estuda o direito. Infelizmente, nós não o fazemos porque estamos mais preocupados com tomadas de decisão do que propriamente com perguntas, como foi dito há pouco, zetéticas, especulativas. Mas vale a pena fazê-las também. Eu fui muito rápido ao abordar esse tema, até porque não dava para... Era apenas uma pergunta, por que estudar filosofia do direito? E não um curso de filosofia do direito. Mas a pergunta é perfeitamente pertinente. Quando nós pensamos na retribuição, e na retribuição está um fenômeno importante para nós entendermos o direito e a justiça, a questão dos suplícios, por isso é importante, nós poderíamos fazer uma ligeira observação que talvez lance alguma luz sobre o problema da vingança e sua relação com o direito e com a justiça. Por outro lado, a bondade, a solidariedade, em relação também com o direito e com a justiça. O ser humano tem alguma característica que os antropólogos, os etnólogos, os etólogos dizem que faz parte da nossa humanidade, isto é, daquilo que nos caracteriza como seres humanos. Provavelmente isso vem sendo repetido, essa característica fundamental que nos faz humanos, e nesse sentido diferentes dos outros animais, é a língua. Nós falamos. Existem especulações sobre se os animais também falam, os golfinhos, etc. Mas do modo como nós desenvolvemos a fala, seguramente nós estamos diante de um bicho diferente dos outros. E porque falamos, nós discutimos, e porque discutimos, nós negociamos. E porque nós negociamos, nós nos tratamos em relações horizontais, de conversa, de busca de posições assemelhadas e encontro de posições que permitam resolver as nossas pendências no plano da língua. Talvez nós estejamos diante de um dos universais humanos mais conhecidos. O ser humano é um ser que fala. Mas nós somos também animais. Darwin não estava equivocado. E toda a ciência nos mostra isso. Em algum momento nós fomos primatas. Disso parece que não há dúvida. E enquanto primatas, nós temos também diante de nós um pouco da animalidade dos primatas, que se
passa muitas vezes para os nossos símbolos, para o culto dos nossos símbolos. Quando nós olhamos os primatas, nós percebemos, por exemplo, que eles se comportam às vezes, a palavra comportar é um pouco forte, talvez só o ser humano tenha comportamento, mas os animais se comportam às vezes de formas a lembrar a mensuração do equilíbrio, as relações de equilíbrio e, por que não, de justiça. Existe um caso relatado por um etólogo suíço, Walter Burkert, em que ele fala de chimpanzés que têm um estranho hábito, estranho para nós que somos seres humanos. Quando uma chimpanzé fêmea dá à luz a um bebê, enfim, tem uma cria, não? As outras chimpanzés fêmeas que não tiveram cria ainda, que não são mães, a cercam. A chimpanzé fêmea com o filho fica apavorada porque ela, por assim dizer, entre aspas, sabe o que vai acontecer. As outras avançam, agarram o bebê, arrancam da mão da mãe, não, despedaçam o bebê e devoram o bebê. Para quem olha, assim, comportamento animal, que coisa mais bruta. No entanto, os etólogos, analisando isso, dizem que ali existe uma busca, não de equilíbrio, palavra que vem de librium, que vem de liber, balança, mas que pode ser chamada, na linguagem deles, dos etólogos, de homeostase, que é uma espécie de equilíbrio. E procurado de uma forma muito curiosa pelas chimpanzés fêmeas, as outras que não têm um filhote. Não? Se ela tem e nós não temos, ela não vai ter também. E arrancam e devoram o filhote dela. Buscam uma homeostase, ninguém tem. Às vezes nós temos comportamentos assim, mais homeostáticos do que de equilíbrio. Esse lado animal existe. E assim como no animal não há propriamente equilíbrio, porque a homeostase não é obtida por mensuração, é impossível imaginar alguma coisa que possa ser chamada de medida da reação das chimpanzés fêmeas em relação a que se tornou mãe. Quer dizer, devorar o filhote não nos dá nenhuma medida. Pois bem, o ser humano, que também tem o seu lado animal, tem reações desse tipo. Reações em que a mensuração não pode ser um elemento da retribuição. Ou pelo menos nós não conseguimos perceber isso. A vingança é um deles. A gente sabe que a vingança e as expressões que costumam acompanhar a noção de vingança, beber o sangue do adversário. Meu Deus, o que quer dizer isso? Beber o sangue do adversário? Parece que a gente está pensando nas chimpanzés fêmeas, devorando o filhote da outra. Beber sangue do adversário. Essas expressões que acompanham a ideia de vingança mostram talvez na natureza humana um pouco do seu lado animal, que aparecem em atitudes homeostáticas. Por exemplo, quando ele exerce poder. E por isso as preocupações do ser humano, quando olha o poder, de encontrar limites. E por isso talvez um certo desespero dos autores do século XVIII em dizer, olha, o poder só encontra um limite, outro poder. Daí a ideia da tripartição. Tudo isso são fórmulas simbólicas de linguagem, tipicamente humanas, para lidar talvez com o nosso lado animal, que, não obstante, é muito forte e está presente até nas nossas discussões de justiça.